isso aí, vamos lá para a última live do dia e a última live nesse canal aqui que você está vendo. Vai acabar de ter live de futebol, tá? De futebol. Agora live vai ter um canal próprio do Jurassicast pro futebol, tá? A partir do Mundial, tá? A partir daqui a 2 semanas, beleza? E vamos fechar com chave de ouro aí com a 11ª rodada e com a expulsão do Neymar. É isso aí. Mas vamos começar falando do quê, né? Da Champions, né? Champions Quem League. quer começar a falar? Eu só vi o primeiro tempo, não consegui ver o segundo. Eu consegui ver tudo. Então fala aí. Foi uma final atípica, né? Acho que posso falar isso, diferente das últimas finais, que foi aquele 1-0, né? Um jogo mais amarrado, como é uma final, né? Normalmente. Foi logo 5-0, né? O PSG não tomou conhecimento. Eu acho que a Inter deixou a desejar também, né? Acho que todo mundo estava esperando uma Inter como foi contra o Barcelona, né? Teve vários erros também defensivamente, apesar que o PSG realmente estava muito bem, né? Na construção de jogada. É engraçado que no começo do jogo é o PSG dando um chutão para frente, né? Para lateral, assim. E aí eu falei, oxe, começou bemzão a final, em qualidade lá em cima. Mas aí era uma estratégia, né? Você vê logo depois que é uma estratégia que o PSG já sobe a marcação com tudo e rapidamente já consegue tomar a bola, né? Mas eu acho que a Inter... Botafogo, eu espero. Mas não é Inter, não. A Inter acho que deixou a desejar muito, tanto no meio de campo, tanto defensiva, ofensivamente também. Não apresentou quase nenhum perigo para o PSG e o PSG realmente não tomou conhecimento. Abriu 2-0 no primeiro tempo, rápido, e no segundo tempo só botou as mãos na taça, né? Muito bem, com jogadores novos, né? É engraçado falar assim para gerações futuras. Pô, você acredita que Messi, Mbappé e Neymar não conseguiram ganhar uma Champions League, mas e outros jogadores assim não com tanto nome, né, como Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, né? Uma molecada assim conseguiu, né? Isso mostra muito também. Matheus. Time low profile do PSG, né? Como é que é o nome aí, Matheus? Kvaratskhelia. Que isso, hein? Que isso, hein? O nome só tem consoante, o cara acerta assim de primeira, que beleza. Antes no FIFA, né? Eu não conseguia falar o nome dele, aí era o Kevara. Aí falava só o Kevara. Kevara. Queria dar um boa... Barbosa. Queria dar um boa noite para todo mundo aí, parabenizar a bancada pelo batidão das lives hoje ao longo do dia. Não pude comparecer, mas pude assistir dos sorteios. Mandar um beijão para minha filhota, que está aqui em casa, mas está confinada porque deu positivo para influenza, então ela está separada de todo mundo, recebendo o ranguinho debaixo da porta. E eu vou pegar já, vou ver se o João está acordado. Tem a camisa da Geórgia aqui, do Kvaratskhelia. Eu acho que só ele que tem a camisa desse cara. Eu acho que ele veio me mostrar aqui no sábado, né, durante o jogo. Mas a história do jogo foi isso aí que o Matheus falou, um atropelo do Paris Saint-Germain. É difícil você ver um time italiano tomando tantos gols, mas assim, a semifinal já tinha sido esse placar bailarino, né? Por muito pouco o Barcelona não está nessa final, e a gente nunca pode colocar o si, mas acho difícil que se fosse o Barcelona, eu acho que a camisa do outro lado o PSG ia respeitar mais, né? Até por uma semifinal no passado, ou uma quarta de final, em que ali é o Neymar Prime, né? Que há uma eliminação do Paris Saint-Germain, do Neymar carregando o time do Barcelona nas costas, quando o Messi não estava tão bem assim na partida. Mas realmente são jogadores muito jovens, não é o PSG estelar. E eu estava até olhando aqui, Matheus, eu não sei se o Miotti já fez alguma resenha na parte de filmes e séries, mas tem um filme chamado Moneyball.
que é o uso da estatística no esporte, no caso o beisebol, né? Em que você escolhe para cada setor ali do beisebol só pelas estatísticas. Eu não acredito que esse time do PSG tenha sido montado nessa base do Moneyball, mas até para você também que gosta do FIFA, a última vez que eu joguei era interessante que você ia colocando peças no jogo e ele ia ficando colorido a questão da combinação que os jogadores fazem, né? Por país, por entendimento. Então, na verdade, quando você encontra um coletivo muito forte que dá liga, né? E a gente está perdendo um pouco essa questão do coletivo com os prêmios individuais. Então, de um tempo para cá, essa obsessão por ser o melhor jogador do mundo, isso, de certa forma, não mostra o que é o esporte. Se a gente for de novo para o esporte americano, o que eles colocam não é o melhor jogador, mas eles chamam do MVP, né? O Most Valuable Player. Mas é o time, às vezes o cara escolhido não é o melhor jogador, mas é o cara mais importante para aquela franquia, que potencializa quem está ao redor, né? Faz com que o cara que tem uma média de pontos tal passe a fazer tantos mais pontos, né? Então, esse time do PSG vai deixar muitas lições dessa vitória da Champions. É a Champions inédita que a franquia queria ter e que faz repensar muita coisa em relação à montagem de elenco no mundo todo, não só lá na Europa, mas no mundo todo. Até porque também, né? Rapidinho, Pedro. Só para Até porque também, né, se você for para pensar, né, Messi, Neymar, Mbappé, como você disse, né, vai ser assim, pode até no começo dar certo, mas ao longo do tempo vai ser aquela guerra de ego também, né. Eu acho que o Messi nem tanto, porque eu não vejo o Messi muito assim, mas principalmente Neymar e Mbappé, né. Vai ser assim, tanto até que falaram na época que o Messi foi pro PSG, né, que o Neymar começou a ficar mais perto do Messi, que é mais próximo, aí o Mbappé, aquelas intriguinhas, né, de vestiário, né, se sentiu incomodado com isso, mas esse novo PSG também são garotos também, né, muitos são garotos que ainda têm para se provar para o futebol, né, que ainda não conquistaram o título e tinha a oportunidade de ficar na história, né, como o próprio Doué, que tem 19 anos e participou de 3 gols da final. Isso nunca tinha acontecido com nenhum jogador. Ele fez 2 gols e deu uma assistência, né? É verdade. Inclusive, esse filme que o Fábio falou, acho que foi você, né, Leonardo? Botou aqui. Botei o link aí. Botei. Mudou o jogo. Esse filme é espetacular, é um filme excelente. E hoje em dia, muitos times usam isso, né? O famoso scout. Teoricamente, o scout seria para exatamente isso, né? Para você entender como o time joga, né? E ir preenchendo as lacunas do time, né? Conforme o estilo de jogo, conforme, enfim, né? E na verdade, esse jogo, cara, foi 5-0, mas se fosse 7 ou 8, tava tranquilo, viu? Porque ainda perderam muitos gols ainda o PSG, né? E foi impressionante, porque, embora tenha tido essa semifinal contra o Barcelona, é o que o Fábio falou, não é de praxe a gente ver um time italiano tomar tantos gols, né? Realmente foi impressionante. E essa questão do coletivo eu acho fundamental. Por quê? Porque o brasileiro se acostumou a pegar uma pessoa só, o grande herói. Porque foi esse que resolveu pra gente, foi esse que ganhou, né? E quando que nunca foi assim, na verdade. Quando você fala de 94 e 2002, obviamente que Romário em 94, Romário e Bebeto, em 2002, o trio de ataque, não tem nem o que dizer, são jogadores espetaculares, eles realmente eram os melhores do mundo. Agora, você resumir, né, uma campanha de 7 jogos em um jogador só ou 2, não é a verdade. Definitivamente não é verdade. Sabe? Quem enfiou as bolas para o Romário, sabe?
Quem que defendeu? Sabe, o brasileiro se acostumou a pegar uma pessoa, né, e botar nesse pedestal. Tanto que agora, com esse problema todo da seleção, a seleção jogando mal, treinador ruim, o que o brasileiro falou? Precisamos do Neymar. Nossa, como o Neymar faz falta. Porque quando o Neymar chegar, resolve tudo. E não é bem assim. E agora, inclusive, com o Ancelotti na seleção, o Brasil já ganhou a Copa do Mundo. Nossa, chegou o Ancelotti. Ganhamos a Copa. Porque o Ancelotti vai resolver tudo. E não é assim. A gente precisa do coletivo. O coletivo, gente, são 11 jogadores em campo. Antigamente, você não podia nem substituir. Hoje em dia, você tem 5 substituições. Então, são 15, 16 jogadores ali. Não adianta você achar que 1 ou 2 é o que vai resolver. O coletivo ele manda, não tem jeito. É o coletivo que vai ganhar. Não tem. Antigamente até o banco era limitado. Não era com 11 jogadores, como é hoje, 15. Você tinha que escolher 5, se eu não me engano, só. Sim. Você tinha que escolher as peças que iam estar ali. Era muito mais xadrez do que hoje. Isso até os anos 90, viu? Sim. Anos 90, pois é. Eram 4, 5, você tinha que escolher os jogadores, você tinha que imaginar o que poderia acontecer no jogo. Hoje você tem um time no banco de reservas à sua disposição. E quase 50% de possibilidade de troca. De 11 você troca 5, ou seja, metade dos de linha. É outro jogo hoje, gente. É outro jogo, exatamente. É um outro time. Hoje em dia, mais importante do que o time que começa jogando é o time que vai terminar o jogo. Verdade. Quem está aqui? Primeira dama, minha Dadá está aqui. Não sei se ela está aguentando, pode estar dormindo já, porque ela acordou cedo. Mas ela falou que ia dar boa noite pra gente. Beleza? Boa então noite, eu botei aqui o link com o filme, tá? A resenha do Jurassic Cast com esse filme que o Fábio falou. É um homem que mudou o jogo. Beleza? Só destacar mais uma coisa antes de ir pro brasileiro. Só destacar o Luiz Henrique, né? O técnico do PSG também, né? Que foi campeão com o Barcelona em 2015, né? E muita da montagem desse elenco aí com o PSG passa por ele, né? Ano passado, temporada passada, ele que quando o Mbappé estava em negociação com o Real Madrid, né? Parecia que eu não estava com a cabeça no PSG, ele que pegava, Mbappé, você não tá legal? Então, licença. Botou no banco, não quis saber, né? E até eu vendo, né? A transmissão, ele falando também, né? O Bruno Formiga, né? Da TNT Esportes falando, né? Porque o Luiz Henrique, ele perdeu uma filha, né? Acho que a filha dele veio a falecer com 9 anos, né? Logo depois ali do título com o Barcelona, né? Então, é um cara que, pô, já passou por muita coisa na vida, né? Já sofreu demais e então ele não vai ter medo de um jogador que tem o ego lá em cima e tudo mais. Ele é o técnico, ele que manda, ele que vai saber que é o melhor pro time ali também, né? Então, se ele não tava ali com a cabeça, ele botou ali pro lado, afastou os medalhões, né? E chamou quem tava querendo mostrar serviço também, né? A foto dela com a bandeira do Barcelona numa final de Champions que ele ganhou, um negócio, e depois saber da história do que aconteceu, é de cortar o coração, viu? Um negócio. É absurdo, absurdo. E um baita técnico, né? Foi um câncer oncológico, foi um câncer infantil, né? E eu não fui a fundo ver qual é a doença, mas algumas delas realmente, com toda a tecnologia que se tem, toda a quimioterapia que tem, dependendo do estágio que identifica, não tem como reverter. E realmente é como pai, cara, de menino ainda, quando eu fiquei sabendo da história, realmente aquela de arrepiar, o olho marejar, e você desejar o de melhor que tem pro cara, né? Pode pagar 50 Champions que não vai apagar a dor do que é disso daí. Eu não sei o nome técnico, né? Mas até onde eu sei foi um câncer nos ossos. E você vê que certas coisas, cara, nem todo o dinheiro do mundo consegue reverter, né? Não. Realmente é uma coisa, né, de cortar o coração mesmo. E a homenagem foi, nossa, foi realmente sensacional, espetacular. Parabéns ao Luiz Henrique. Beleza. Então vamos lá. Antes de começar a falar do Brasileirão, se o Túlio estivesse aqui jogando nessa época, ele fala assim: nós não somos o Fluminense, né? Só pra você saber. Então, ele vai falar que nós não somos a Inter.
Tá? Foi aniversário do Túlio hoje, se eu não me engano. É o quê? Hoje é aniversário do Túlio Maravilha, não é? É hoje? É hoje. Eu É vi mesmo? postando, se Pô, eu não me nem vi. engano. Depois vou lá dar parabéns pro meu amigo. Nós não Amigo, somos a porra. Inter de Milão. Não, e quem for pegar a Inter agora no Mundial, cara, vou até dar uma olhada aqui que é o grupo, porque esse time tem um trauma aí, viu, bicho? Isso aí para superar Pois foi é. uma tremenda traulitada. É E é um verdade. time cascudo, eu tava olhando aqui, tem Di Marco, a Sérvia é um zagueiro experiente, muito cara de seleção italiana, um goleiraço que é o Sommer, né? Os Sim. caras do nome difícil aqui. Eu tô Hakan Çalhanoğlu, cara. Olha como é que isso aqui é um trava-língua esse cara aqui. Mas esse time aqui, ó, tá no grupo de River Plate, acho que o Milionários, É o Inter, Monterrey, River Plate e Urawa Reds. Urawa Red Bulls. Aroa É, Red. É impressionante, pegar principalmente o primeiro gol, né, cara? Para um time italiano, para essa coisa toda, o primeiro gol. gol de pelada, O cara gol de faz casado e solteiro. isso. O cara faz o gol assim, ele só empurra para a rede. É o que você É. falou, gol de pelada. Realmente é inacreditável. Na final do Champions, quase um mês de preparação para um jogo tão importante e ver um time tão apático, né? Dessa forma, foi realmente impressionante. Lembrou o 7x1, né? Lembrou o 7x1. O time foi se abatendo. Você vê que não tinha poder nenhum de fazer nada. Nada. Nada, exatamente. É. E a Inter, com esse vice, foram 3 vices. Foi um trivice. Perdeu o italiano pro Trivice, né? Napoli, perdeu a Copa pro Milan, se eu não me engano, ou pro Bolonha, né? Eu não me lembro agora, posso estar me enganando. Mas dito tudo isso do PSG, Botafogo 2x1 no Mundial, 2 gols de Juan. Ó, vocês têm que lembrar uma coisa: o time tem muito imigrante muçulmano que não bebe. Esses caras não vão chegar bêbado lá no Mundial, não, hein? Nem de ressaca. Os caras vão chegar inteiro, hein? Tentaram, hein, Fábio? Tentaram convencer o Cristiano Ronaldo. Falando, Cristiano Ronaldo, venha pro Brasil, à noite, a Lapa, as praias. O Cristiano Ronaldo não tá nem aí pra nada disso. Tá nem aí. Ele quer whey. Whey, deve oferecer whey pra ele vai. Whey e água. É. Vamos lá, começar com a rodada aí do Brasileiro. O primeiro jogo foi Bahia e São Paulo, 2x1 pro Bahia. Cadê o Rodrigo para falar do... O Rodrigo não ganhou hoje. Olha, tá... vou falar uma curiosidade. Eu até coloquei no grupo que eu fiz a aposta de todos os placares que eu fiz. Eu apostei, fiz umas bets, né? Interessante que eu errei todas. Exceto Cruzeiro e Palmeiras. Mas a odd do placar do Cruzeiro e Palmeiras recuperou exatamente o valor apostado. Então eu saí no 0x0. Só para vocês verem, 10 apostas, você acerta uma, tá beleza. Esse foi um que eu errei profundamente aí. Mas falando do jogo, né? Foi um jogo bom, né? Principalmente no lado do Bahia, né? Depois de uma eliminação na Libertadores, conseguindo dar uma resposta, né? Para a torcida e para conseguir se manter ali no topo da tabela, né? Entre os 4, entre os 6 e vão brigar ali para ir para a Libertadores. De novo, a lei do ex não falha, né? Eu nem sabia que o William José era ex-atleta do São Paulo, né? Mas falando do São Paulo também é preocupante. Beleza, com lei do ex, né? São Paulo tá beleza. Toda rodada tem leis do ex com o São Paulo. Porra. Mas falando do São Paulo, tá preocupante essa campanha do brasileiro, né? Mais cedo a gente, quando tava falando da live da Copa do Brasil, o Rodrigo falando que queria logo que fosse eliminado da Copa do Brasil, eu acho que é algo até interessante, porque consegue ir bem na Libertadores, ali na Copa do Brasil tá ok, mas no Brasileirão tá bem ruim, né? Tá ali pertinho da zona de rebaixamento, não ganha há um tempinho, e se você ficar com 3 competições e conseguir indo para frente, né, passando de fase, vai chegar lá no final como, né? Eu não sei se o São Paulo tá com um elenco tão forte, né, para conseguir competir nas 3 competições, então acho que o ideal para ele, se continuar tão mal assim o brasileiro, é abrir mão da menos importante, que é a Copa do Brasil, né?
São Paulo Que tem é um o que jogador. que é o que o Rodrigo não quer. É. São Paulo tem um jogador que é um mala pra caramba, que é o Luciano, hein? Putz, que cara chato, principalmente quando o time dele não tá ganhando, né? O Bahia, eu fiquei preocupado de entrar numa crise aí depois da eliminação, que foi meio traumática, e essa eliminação, olhando para trás, acabou sendo em casa, naquele jogo pro Nacional. Então, eu acho que é um time que precisa de continuidade, principalmente do Rogério Ceni. Então, essa vitória foi fundamental, jogou bem, se impôs em cima do São Paulo, tá? Mostrou quem era o time mandante. O William José, ele estava meio que assim num time alternativo ali do Bahia, ele não era o principal atacante, né? Mas aí, depois da eliminação, o Ceni botou a cavalaria toda, começou a misturar. O Pulga não jogava geralmente com ele, era meio que o Arrascaeta e o Pedro. E aí foi com tudo para cima do São Paulo, dominou o jogo praticamente por completo e vai bem aí para o restante da temporada. Realmente foi muito bom jogo, né, do Bahia. Agora, o São Paulo, eu não sei se ele tem time para jogar as duas competições. Aliás, o São Paulo me parece bem enfraquecido, para te falar a verdade. O Luciano, que é um grande jogador, eu acho ele muito bom jogador, mas só joga quando quer. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer, sabe? No outro jogo ele fez um golaço, foi na Libertadores, inclusive, se não me engano. Mas é o que o Fábio falou, ele é um mala, mais um mala, né? E hoje, mais cedo, na nossa live, não lembro agora se foi da Libertadores ou da Copa do Brasil, mas o Rodrigo estava comentando que não, porque depois da Libertadores, que é só em agosto, né? Nós vamos ter as voltas do Lucas, do Oscar, né? Ou seja, o São Paulo ainda está na dependência de jogadores de terceira idade, velhos, que já foram. Pode até acontecer alguma coisa, até pode, mas ficar na dependência desses jogadores, cara, realmente o futuro do São Paulo não me parece muito promissor, não, viu? São Paulo tem que abrir o olho e o Bahia é isso, cara. O Bahia tem que manter o trabalho, manter o treinador, né? Ir aos poucos. E o futuro, sim, do Bahia é promissor, né? Eu sei que a eliminação foi bem traumática, mas eu acho que o Bahia está no caminho certo, ele está num bom caminho. Porque perder, gente, faz parte do jogo. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, não tem jeito. Mas o Bahia está num bom caminho, sim. Está em 6º lugar no Brasileiro, né? Eu acho que o Bahia tem que manter esse rumo aí, porque ele está no rumo certo. O São Paulo só tem que ficar atento com zona de rebaixamento, porque o foco de algum tempo para cá tem sido Copas, que é o que dá para fazer com um elenco mais curto. Bahia em 6º lugar com 18 pontos e o São Paulo 13º com 12. É engraçado que algumas rodadas atrás aí o Rodrigo falou assim: aí, ó, já estão chegando, passando o Botafogo. Né, Rodrigo? Pô, tá foda, né, Rodrigo? Vamos lá. Vasco 0, Red Bull Bragantino 2 em São Januário. Tá difícil, Vasco. E aí, Matheus? Esse jogo eu não consegui ver muito bem, né? Eu vi só alguns momentos. Eu parei para ver depois. Teve o gol mais rápido da rodada até o jogo do Cruzeiro começar, né? Do São Paulo. Mas era o gol mais rápido do campeonato até agora. Falando nisso, né? Eu vi mexendo no TikTok depois do jogo e tudo mais. Eu vi um vídeo muito bom que é o cara falando assim: cheguei que você se atrasa e chega 5 minutos atrasado pro jogo do Vasco de São Januário. Aí tá lá a torcida gritando: o Vasco é o time da virada. O Vasco, tipo, com 5 minutos de jogo. Mas é incrível mesmo, né? A bola sai e a zaga do Vasco é algo que é inacreditável. Falha nos dois gols, né? É algo que não dá para confiar. Mas falando no geral do jogo, assim, eu parei para ver os melhores momentos, as estatísticas. Foram 20 finalizações do Vasco, né? E acho que 8 do Fortaleza, não, do Bragantino. E o Vasco perdeu realmente muito gol, né? Perdeu chances que o Verratti não costuma perder.
O goleiro fez boas defesas. A chance que o Red perdeu, obviamente, de cabeça, né? Ele costuma fazer isso. Eu acho que ontem realmente não era o dia para o Vasco, né? E ainda pegou um time arrumadinho, que é o do Bragantino, que sabe ser efetivo. E, enfim, é isso. Tá complicado mesmo para o Vasco, né? Mas vamos ver nas próximas rodadas. Eu vi pouco desse jogo e quando eu liguei o gol saiu rápido, mas assim, do pouco que eu vi, uma das coisas que era consistente no Vasco, que começar a falhar, que é o Léo Jardim, esse time cai, viu? Então, assim, eu achei que o Léo Jardim nesse jogo não foi legal, não. Algumas bolas ali eram defensáveis. Eu concordo também. E o Vasco, infelizmente, entrando um pouco na realidade dele, né? Porque quando pega um time arrumadinho, a coisa fica complicada para o Vasco. E o grande trunfo do Vasco é São Januário, gente. Se o Vasco em São Januário ficar titubeante, aí vai ser complicado para eles. O trunfo do Vasco para ele se manter razoavelmente no campeonato é São Januário, né? E outra coisa também, né? Essa historinha de somos estamos entre os 8 melhores elencos, somos o isso, somos aquilo. Eu não entendo por que os dirigentes, e aí eu me refiro, obviamente, ao Pedrinho, eu não sei para que ele joga essa responsabilidade em cima do time, sabe? Ninguém perguntou nada. Ele fala isso gratuitamente para jogar uma responsabilidade, para jogar para a torcida, é totalmente desnecessário. Isso para mim é uma total inexperiência, entendeu? Fica calado, não fala nada, trabalha. O futebol é trabalho, é o trabalho diário do dia a dia. Você não tem que ficar falando que nós somos isso, somos aquilo, né? Nós vamos chegar no Santos, mas o Neymar foi a mesma coisa. Falou que só tinha 3 times acima do Santos. Você joga uma responsabilidade para o grupo e para o seu próprio trabalho simplesmente desnecessária, né? Tá se confundindo elenco hoje com folha salarial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, né? Pois é. O Pedrinho, eu não sei por que ele fez isso com a vida dele, né? O cara era o melhor comentarista, né? Que tinha, tanto na TV aberta, tanto na TV fechada, mas ele fazia comentários muito bons sobre todos os times. Ele conseguia fazer umas análises assim, e simplesmente da noite pro dia, assim, do nada, ele falou: vou ser presidente do Vasco, né? E, passa dia, ele tá sendo cada vez mais criticado, né? É até engraçado também uma imagem que tem dele, assim, antes, quando ele era comentarista, e como ele tá agora, né? Com o suco que ele toma, né? Toma bomba e tudo mais, tá aparecendo o escudo do Atlético Goianiense, pô. Tem uma imagem que é o escudo do Atlético Goianiense na cara dele. Mas é incrível. Envelhece. Falar em Rodrigo Góes aí, que o Matheus imitou ele agora. O Dadá encontrou com ele no sábado, lá no Iguatemi. Tirou foto com ele. Mais uma coisa. Tá. O Payet não vai renovar com o Vasco mesmo, viu? Vai sair. Não vai? Vai sair. Boa, finalmente, né? Beleza. Então, ó, Bragantino em terceiro lugar com 23 pontos e o Vasco em 15º com 10. O Bragantino virou do sábado e domingo na liderança do campeonato. Foi. É verdade. É isso mesmo, pois é. E o jogo da manhã de domingo foi Mirassol 1, Sport 0. Eu tô com pena do Sport, você viu? Eu tô com pena. O Sport, ele até agora vai fazendo a pior campanha, né, da história dos pontos corridos. Nenhum time em 11 rodadas teve essa pontuação, não ganhou nenhum jogo. Isso nunca aconteceu antes, né? E eu acho que já era. Acho que o Sport realmente pode vir a calar a boca, mas acho muito difícil. Tem torcida até, né? Mas mais para o Nordeste ali. Não tem torcida tanto no Brasil assim. Então, um jogo como visitante que você pode contar um pouco o apoio da torcida, assim, né? Não vai ter tanto, mas e o investimento também não tá tão lá em cima. Investiu bastante, eu acho que até para os padrões do esporte, mas eu acredito que fez contratações erradas.
Mas é complicado. Eu acho que o Sport, para mim, já é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, no 25, né? Mas é isso. E já o Mirassol, né? Ele segue, né? Segue no padrão dele, né? Vem surpreendendo todo mundo. Cada dia que passa é menos uma surpresa, né? E mais uma realidade pro ninguém esperava, né? Um time muito ajeitado. Reinaldo é o jogador mais experiente ali. Acredito que ele esteja entre os artilheiros do campeonato, né? Mas enfim, é isso. Foi um jogo, não foi um jogo tão entretenimento, né? Também um jogo com um nível de intensidade menor, por ser 11 da manhã, né? É complicado. Mas o Mirassol fez o dever de casa, que é ganhar do Lanterna. O professor Maurício colocou aqui, se ficarem colocando os jogos do Mirassol sempre de dia, vai ganhar todos. Eu estava dando uma olhada aqui, Mirassol do Oeste fica aqui realmente a oeste aqui de Ribeirão Preto. Cara, essa região do interior de São Paulo, quando é para fazer calor, é com vontade, viu? Então, o que eu vi do jogo, você não vê aquela velocidade toda, não muita intensidade de marcação, porque jogar numa lua de meio-dia é complicado, né? Mas o Mirassol vem fazendo essa campanha muito legal e um extracampo, até que eu também coloquei no grupo, que o que eu olhei é que tinha muitas faixas de vários municípios ao redor. Então, essa aqui é uma região que está distante da capital paulista, e por mais que às vezes a pessoa tenha o seu clube lá, o Palmeiras, o Corinthians, é o que eu coloquei, culturalmente o interior de São Paulo se distancia um pouco da cultura da capital paulista. E às vezes o cara tá, sei lá, é lá da cidade ou de uma cidade vizinha, vê essa zona que é o Corinthians com suspeita de crime organizado. Não quero fazer parte disso. Né? Eu deixei de torcer pro Flamengo um tempo quando aconteceu a coisa do homicídio do Bruno, cara. É chato você tá, tinha na época um enteado que o nome dele era Bruno e a camisa do Flamengo era Bruno, não por causa da porra do goleiro, mas porque era o nome dele, mas é a camisa que você joga fora, depois queima, né? Então é complicado. E aí, se o Mirassol começar a abarcar essa região toda ali com torcedores, economicamente pode vir a ser um clube muito forte. Se de repente faz uma SAF, difícil de segurar, hein? E aí mais um da Praça Paulista. E falando esportivamente, tá arrumadinho. É aquele time arrumadinho. Tá? Vai tomar poucos gols e se bobear vai fazer um. Ganhou de 1-0, tranquilo, e tá bem na tabela. Isso aí eu lembro no grupo, quando o Fábio falou, e ele até comentou, né, que isso não acontece com o Bragantino. Né? Isso não acontece com o Bragantino. Né? Do pessoal vir abraçar o time como estão abraçando o Mirassol. É bem interessante mesmo. E eu já falei para aqueles que nunca viram o jogo do Mirassol, assistam o jogo do Mirassol. Vale muito a pena. É um time realmente bem arrumadinho. É aquilo que a gente estava falando no começo sobre o coletivo. Futebol é muito coletivo, não tem jeito. Cada jogador pega na bola no máximo 2 minutos de tempo que um jogador fica com a bola no pé durante os 90 minutos. Eu não tenho essa estatística exata, mas não deve ser mais do que isso, não. Sabe? Então é um jogo extremamente coletivo. Então, às vezes, é melhor você ter vários de médios para bons jogadores do que você ter 2 ou 3 cracaços e o resto do time bem fraco, né? Porque esses jogadores vão se somar, inevitavelmente eles vão se somar. E aí eles vão se potencializar, sabe? E o Mirassol é o que está acontecendo com o Mirassol. Então, jogadores de médios para bons, tem alguns pontuais, como o Reinaldo, que é um jogador mais experiente e tudo mais. E um belo trabalho. Gente, vejam o jogo do Mirassol. Eles tocam a bola muito bem, é um time bem arrumado. Como o Fábio falou, ele vai tomar poucos gols. Toma poucos gols. O nosso Good Muffins aqui coloca, pega na bola só 2 minutos, exatamente isso. Se você pegar a estatística, e os jogadores hoje que mais pegam na bola são os zagueiros e o goleiro. Hoje o goleiro é um jogador, você pode ver, que sai jogando com os pés, é um elemento importante do primeiro passe.
quando o Jorge Jesus vem para o Flamengo, e que é um pouco da revolução do futebol moderno, que, né, o que ele tem traz de modificação da marcação de pressão alta, tem aquela famosa frase, tá mal o Arão, né? O Arão era um volante, né? O William Arão, não sei se ainda está na Turquia, e aí, numa entrevista em Flá TV, ele fala 80% do tempo do jogador ele está sem a bola. Então, o posicionamento dele sem a bola na fase ofensiva e na fase defensiva é o que vai ganhar o jogo. Então, hoje o futebol é muito tático, extremamente tático. Então, tem a técnica, mas a tática hoje é fundamental nos seus encaixes ofensivos e defensivos. Aí você pensa assim, por que o cara escolheu tal atleta como atacante? Porque já na fase defensiva ele já vem marcando descida de lateral. Olha o PSG, os caras que são da lateral do campo, os atacantes, são muito velozes, dribladores, fazem gol, e olha a recomposição dos caras. Então, assim, hoje o futebol é extremamente tático e se pega pouco na bola e você tem que estar muito mais concentrado no seu posicionamento sem a bola. Não, eu diria até, por exemplo, jogadores como o Verratti, que geralmente são jogadores de um toque só na bola, eu diria que o Verratti nem 2 minutos ele não fica no total de tempo com a bola. Porque a bola chega e ele, pum, cabeceia. Você não dá nem um segundo, sabe? É isso, cara. A realidade é essa. E é isso que o Fábio falou, os zagueiros e o goleiro, principalmente os zagueiros hoje em dia, e os laterais também, ficam muito mais tempo com a bola. Mas também não passa disso de 2 minutos. Aquele atacante lá, não você passa. Vê um Igor Jesus, o Pedro, eles têm que resolver a jogada, inclusive porque o futebol hoje em dia não dá para você ficar dominando bola e ficar achando que você vai ficar 20, 30 segundos com bola no pé, porque você vai tomar mesmo, sabe? Então toca, passa e passe de primeira e muita velocidade, né? O professor Maurício colocou aqui, se o Ancelotti vê um jogo do Mirassol, vai convocar uns 5 caras. Eu tô lembrando de outra coisa aqui. Nos nossos prognósticos, né? Cara, o Miotti falou do jogo do Corinthians com Vitória com desprezo, né? Porra, aí vai ser 0x0. E foi um 0x0 modorrento e o Ancelotti assistindo essa bosta para ver o Hugo. Sacanearam o Ancelotti, né? Pô, é claro. Vocês comentando na outra live. Antes de continuar aqui com os jogos, vamos falar um pouquinho dos comentários. O Mauês chegou aí e falou: olha o algoritmo, me trazendo a vocês de novo. Maravilha. Às vezes funciona. Que leve a outros aí para estar conosco. Quando o Mal falou do Mirassol, o Rodrigo, que devia estar aqui na live com a gente, né? Mirassol não, Valente Mirassol. Que a diretoria do Mirassol também veja que quem está cravando o Valente Mirassol, se vocês verem em outras redes ou no Sport TV e ESPN, foi a gente que colocou aqui Valente Mirassol. O Mirassol veio daqui. É isso mesmo. Mirassol me lembra o São Caetano do Jair Pisserni. O São Caetano também foi um que surgiu na época, né? Que foi fenômeno na época, né? Isso acontece comigo quando eu boto jogador do Flamengo. Eu parei de botar jogador do Flamengo no Cartola. Porque sempre que eu boto jogador do Flamengo, não jogam nada, aí eu danço no Cartola. Então eu não boto mais. Eu me arrependi nessa rodada de não ter botado ninguém do Flamengo. Olha o Rômulo aí. Rômulo Cruzeirense, que tá feliz. Fala, seus feios. O goleiro do Mirassol, Muralha. Não se empolguem. O Muralha tá machucado. É o Walter, né? Que agora pegou a titularidade. Exatamente. Como falou, o BSG vai tomar uma massa do Botafogo. Pode anotar aí. Se tomar, rapaz, eu também acho. Eu te pago a cerveja. Ó quem chegou. Gremista. Cezimbra Opa! Tá aí, salve, Cezimbra. Cezimbra, reclama do VAR hoje, Cezimbra. O Goodman falou, nunca ouviu falar do Mirassol. E tá em 7 Brasil. Pior que não tá ruim, não. Ele não foi bem no Paulista? Ele não foi na semifinal, não foi? Alguns paulistas já. Eles vêm. O Mirassol tem. Ele tá vindo com uma constância legal. A diferença dele para aquele São Caetano, porque o São Caetano foi uma onda que veio e passou. E o Mirassol, ele tá extremamente constante e não dá motivos para a gente imaginar
que ele vai amanhã, ele vai simplesmente cair para a terceira divisão. Não dá, não. Não dá. Mirassol, ele me lembra um pouco até o Fortaleza, antes de se consolidar na Série A, né? O Fortaleza, a reconstrução dele foi assim, né? Passando pela Série C e tudo mais. Acho que bateu na trave algumas vezes na Série B até conseguir ajeitar o time ali certinho, né? E aí conseguiu se consolidar na Série A agora. Quer dizer, nesse momento não tá tão bem, né? Mas me lembra um pouco. Eu falei que eu achei que o Mirassol era o time do Rivaldo, mas descobri que é o Mojimirim. O Rivaldo tem... É o Mojimirim, é. E o Rivaldo, se não me engano, ele veio do Mojimirim, né? Acho que foi. Fim de semana feliz, vi o Interzinho tomar 5 de novo e vi outro sendo patrolado pelo Paianato. Não entendi porra nenhuma, mas tudo bem. O Paianato é o Renato Gaúcho. Ah, tá. Ah, sim. O Matheus tem que traduzir. Convocar o Cajote, pode ser demitido já. O cara já está jogando muita bola mesmo. Mirassol não pode jogar de noite, vai virar mirar lua. Puta Boa. merda. Boa. Essa é boa. Depois eu volto a comentar. Pode jogar de dia. Vamos pro próximo jogo, que agora, antes de falar, o Mirassol está em sétimo com 17 pontos e o Sport em último com 3 pontos, né? Olha, o Valente Mirassol tá subindo de posto. Pois é. Sétimo lugar, pô. Falar sobre... Rapidinho, 20 segundos. O Matheus falou sobre o desempenho do Sport e pode ser que aconteça com o Sport uma coisa diferente, que é a janela abrindo, o time esvaziar, já com a previsão de Série B. Você esvazia a folha e ele larga para lá a competição. É do jogo. É do jogo. Então ele falou e eu fiquei pensando, cara, isso pode ser que aconteça mesmo. Verdade. Vamos lá. Santos 0, Botafogo 1. Matheus, só tava esperando. Foi seu aniversário, né, Matheus? Essa porra, eu lembro. Foi. Você guardou isso, né? Foi o meu bolo, eu tenho guardado aqui comigo. Foi meu aniversário de 18 anos e eu fiz o bolo do Neymar. Aí esse aqui era o totem do bolo. Ai, cacete, eu lembro disso. Você vê que agora com 21, né, Matheus? Finalmente a maturidade chegou à sua cabeça, né? Continua sendo ídolo, pô. Deu 3 pontos pra gente. Mas só vou dizer uma coisa aqui, olha só. Tá todo mundo falando aí, eu vi os Mesa Redonda, né, de outros canais aí, tudo falando, que o Santos ia ganhar o jogo. Todo mundo falou, o Santos vai ganhar o jogo. O Santos ia ganhar o jogo se o Neymar tivesse sido expulso. Quem disse que o Santos ia ganhar o jogo? Por que o Santos ia ganhar o jogo se o Neymar não tivesse sido expulso? Sabe? Por que eles têm tanta certeza de falar que o Santos ia ganhar o jogo? Eles têm certeza que vai ganhar a Copa? Como é que vai ter certeza que vai ganhar o jogo? Sério? Ah, não, aí o Botafogo só ganhou porque o Santos jogou, foi expulso o Neymar. Agora o pessoal tá esquecendo que o Botafogo na Libertadores jogou com a menos. Semana passada jogou com a menos na Libertadores de novo. E ganhou. Sabe? Então vamos parar de palhaçada. Vamos parar de ser. Falar só o que tá no resultado ali, sabe? Os resultadistas. Esse pessoal porra. Para com essa merda. O Santos não ia ganhar aquele jogo. Eu falei, quando o Botafogo mudou, botou Santos Rodrigues, eu botei uma mensagem pro grupo. Vai dar bom. Aguardem. Só que aí o cara foi expulso, azar deles, que ele fez cagada, e aí o Botafogo meteu o gol. Foi um gol até meio cagado, né? Mas tudo bem. Acho que no geral, na partida assim, foi uma partida bem abaixo do Botafogo, né? O Santos, ele realmente estava fazendo uma boa partida. Estava dominando ali. Olha aí. Boa noite, hein? Eita! Boa noite. Eu sou que nem o Red Bull. Eu chego atrasado, mas chego no top 5, então estou no top 5 aqui, ó. Tô meio atrasado, mas tá aí. Boa noite. Mas, continuando, acho que o Santos estava bem melhor, né? Tava conseguindo ficar com perigo. O Neymar, é engraçado, porque o Neymar ele não fazia uma partida ruim. O Neymar estava conseguindo construir, estava fazendo uma partida boa. Até que chega o fatídico lance, né? Que eu não sei que esse é desespero de fazer o gol, né?
de fazer o gol com qualquer jeito, que o cara sem oxigênio ali no cérebro não pensa e só mete a mão na bola, né? Mas, pô, em pleno 2025, né? Com 425 bilhões de câmeras só atrás do gol, é incrível, pô. E aí, com a expulsão do Santos, o Botafogo conseguiu ter mais espaço, né? E realmente foi um gol cagado ali, né? O Arthur foi para cruzar. É uma bola meio difícil para o goleiro, né? O goleiro não sabe se alguém vai desfiar ou não. A bola acaba passando por todo mundo. No primeiro momento eu até achava que o Santiago Rodrigues tinha desviado, mas a bola realmente foi direta, né? Morreu no cantinho. Mas foi uma partida baixa do Botafogo, né? Ficou devendo alguns jogadores muito mal, né? O Savarino, por exemplo, que fez uma boa partida na Libertadores, mas realmente contra o Santos estava errando muito, escorregando muito. E alguns outros estavam mal. O Juan Cruz, que é hoje o reserva do Igor Jesus, é um assunto delicado, porque ele não tem condições de vestir a camisa do Botafogo, pelo menos não como o reserva imediato do Igor Jesus. Tem outro jogador que é o Elias Manuel, que esse aí realmente não devia nem estar no elenco do Botafogo, porque, cara, é algo inacreditável. O cara vai dominar uma bola assim, e a bola passa por debaixo do pé dele, não é a primeira vez que ele não consegue fazer um domínio de bola básico, 2 metros. Mas pelo menos a esposa dele, né, do Elias Manuel, dá sorte pra gente. Ele faz videozinho no TikTok, me maquiando para ir ver o jogo do meu marido. Aí ela chega lá, meu marido não entrou, mas o marido da minha amiga fez gol. Então ela dá sorte pra gente. Cara, esse Ele é muito comentário bacana. eu nunca tinha visto. Eu gosto da esposa dele porque ela fica postando depois da rede social. Esse comentário, ó. Cara, a esposa dele é sensacional. Ela mostra o dia dela inteiro, de manhã, o café da manhã dela, aí ela vai pra academia e volta, almoça, aí mostra ela se arrumando, botando camisa do Botafogo, chegando no Engenhão. É espetacular, não, ela é sensacional. É uma pena que ela não vai poder ficar, porque o Elias Manuel, gente, é protocolo Molenbeek, né? Pelo amor de Deus, protocolo Molenbeek nele. E é uma pena que ela vai. O Botafogo podia contratar ela, né? Agora, falando um pouco do jogo, o primeiro tempo, o Botafogo teve um domínio de territorial, de bola mesmo. Inclusive, teve mais posse de bola, mas realmente não conseguiu criar, criou uma oportunidade. O Santos realmente estava melhor. O Santos ele é atravessado com o Botafogo. É impressionante que o Neymar não fez questão de jogar nenhum jogo, mas contra o Botafogo ele se prepara para jogar. Talvez tenha sido a melhor partida do Neymar. E você vê como o Neymar não está jogando nada, porque ele jogou bem, mas, poxa, o Neymar, né, tem uma capacidade de jogar muito mais. E quando tem a expulsão do Neymar, pode falar, porque o Santos ia ganhar, blá, blá, mas, cara, é nítido uma coisa. Olha o lance aí, Pedrinho. Olha o VAR aí, ó. Isso é sensacional. Acho que pegou no bloqueio ali, eu não sei. Eu acho que foi. O Neymar, quando ele é expulso, foi expulso com 30 minutos de jogo. O Botafogo faz o gol aos 40. Quando o Neymar é expulso e o Botafogo fica com um jogador a mais, o Botafogo toma conta e vai empurrando o Santos até fazer o gol. Pode até ser cagado, mas, enfim. Mas é bola na rede, gente. Tá lá dentro, né? Não tem o que dizer, é gol. O Botafogo ganha, um jogo fundamental, importantíssimo, né? Inclusive que jogando mal fora de casa, você ganhou o jogo, né? Isso é importante. Gol do Botafogo fora de casa nesse campeonato. Primeiro gol e primeira vitória. Agora, só um comentáriozinho para terminar sobre o Neymar. É impressionante como o Neymar ele já entra. Não é que ele não perde a cabeça durante o jogo. Ele já entra com a cabeça perdida. Porque ele reclama de uma forma assintosa, assim, de uma pessoa completamente desesperada. Toda hora, o tempo todo. Ele reclama com o juiz, ele pega a pilha com a torcida. Poxa, gente, na nossa época de futebol, uma coisa que a gente ficava revoltado quando jogava, por exemplo, contra o Flamengo, é quando a torcida começava a xingar o Romário.
Não xinga o Romário, meu Deus! Não xinga o Romário. Porque xingar o Romário era caixão. O Romário só olhava e falava, é? Ele, pimba, metia o gol, saía, a comemoração dele, ele saía por trás do gol, dava aquele pulinho nas placas ali, dava aquele pulinho nas placas e saía assim, ó. Toda vez. O lance, cara, você tinha que ficar calado com o Romário, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha. Hoje em dia, a torcida do Botafogo... Michael Jordan, pô, nem me fale. Cara, hoje em dia, o cara ouve uma provocação da torcida. Eu não sei se o Neymar estava achando que ele veio para o Brasil para fazer um tour pelo Brasil, onde ele ia passar pelas torcidas adversárias e todo mundo ia cantar Viva o Neymar, ia aplaudir Neymar. Eu acho que ele estava achando isso. Não é possível, gente, pelo amor de Deus. Ô, Pedrinho, deixa eu falar uma coisa. Não sei se o Fábio ele vai querer falar também. Deixa eu falar uma coisa só sobre o Neymar. Ele viralizou aí ele falando, né? Ele xingando torcida, ele falando que vou fazer o gol, aqueles negócios todos lá, né? Isso foi contra o Botafogo, foi contra o CRB, né? O CSA, isso, né? Que ele xingou também, os caras xingaram ele lá e tal. Não sei se vocês se lembram, assim, vocês se lembram, acho que o Matheus eu acho que não, quando o Ronaldinho ele voltou aqui pro Brasil, aqui no Corinthians, né? E aí ele fez, ele jogou no Paulista, ele jogou muito no Paulista e jogou bem também no Brasileiro. E, cara, ele tinha muito respeito, cara. Eu não gosto muito dele, mas ele tinha muito, muito respeito pelas torcidas, pelos corintianos e os outros, cara. Em todo lugar que ele ia, acontecia isso aí que o Pedro falou. Ele ia, o pessoal batia a palma para ele, tirou uma foto com ele, torcia contra, claro, né? Ele tá jogando ali no Corinthians, mas tinha um respeito, e ele respeitava ali também. O Neymar, cara, não passa nem perto disso, cara. Ele não respeita, ele se acha com o rei na barriga e tal, e é por isso aí que toma. E fora que ele não joga nada. O Ronaldinho, mesmo gordo, ele jogava muito, cara, né? Ele fez um gol no São Paulo, em cima do Miranda, e olha que o São Paulo tinha um baita time, hein? E ele fez o gol em cima ali do Miranda, cara, que foi um golaço. Ele fez um gol no Santos, não sei se vocês lembram, aquele gol por cobertura, que é outro golaço, né, cara? Então, show, é outro nível. Isso é jogador, um craque, isso é cara. Neymar, cara, ele não é. Mas quando o Ronaldo volta ao Brasil, ele tinha ganho Copa, né? Então aí outro nível. Ainda não tinha se envolvido com... Não podemos falar tanto aqui, mas senão na torcida ia ser complicado. Não, Matheus, eu não acredito que esse lance de mão não foi proposital, tá? Eu estava assistindo na Cazé TV ontem, finalzinho de noite, parece que está tendo torneio em Paris da Kings com times campeões. Sim. Não me assusto se ele não aparecer já lá. Então, assim, com câmera, com tudo, perdi a cabeça, desculpa, esses 3 pontos estão na minha conta, não me engana não, tá? Eu acho que foi bem de propósito essa expulsão aí. Não, ainda mais que, assim, o problema todo não é nem a expulsão, é o primeiro cartão. Ele deu, foi de graça aquele negócio ali, sabe? Gratuito que ele deu um chute no zagueiro. Por que ele deu aquele chute no zagueiro? O primeiro cartão, Leonardo, se é um juiz, mas se é Libertadores, ele tinha sido expulso. Porque ele chuta assintosamente o jogador do Botafogo, que tá. Ele pega o cara no ar. Assim, ele chuta assim como se ele estivesse chutando a bola, cara. Às vezes ele atentou o vermelho ali, nesse não conseguiu. Pode ser também. Porque o juiz, gente. Desculpa, Matheus, mas tem o rapaz que. Eu esqueci o nome agora dele, que faz as dublagens. Eu não sei se vocês já viram, né? Machado. Gente, o Neymar, ele fez a dublagem geralmente ele faz umas dublagens de 20, 30 segundos. A do jogo do Botafogo e Santos foi 1 hora, 1 minuto e 20. Só do Neymar. O Neymar, só do Neymar. O Neymar, ele xinga o juiz o tempo todo. Mas assim, não é, que isso? Não, é xingamento pesado mesmo. Sabe, é uma coisa assim totalmente descontrolada. Qualquer outro jogador teria sido expulso no primeiro tempo ainda.
O juiz foi obrigado a expulsar o Neymar, porque não tinha o que fazer. Olha só, o Botafogo tá em 9º com 15 pontos, tem um jogo a menos, né, cara? E o Santos pode em subir para 18º. O Santos na zona ainda, né? Zona de rebaixamento com 8 pontos. Só 2 vitórias. Quem entrou também na zona é o Fortaleza, que tá com 10. Esse aí do Neymar, eu acho que, tipo, é muito estranho também, porque, tipo, diferente do... Tem o Gabigol também, né? A torcida xinga o Gabigol e tudo mais, mas você percebe no semblante do Gabigol que, tipo, ele tá rindo também, tá zoando, ele provoca de volta, mas, tipo, tá rindo. O Neymar não, o Neymar, tipo, sei lá, parece que ele sente mesmo, né? Tipo, ele fala assim, ele pegou assim, vocês são minúsculos e tudo mais. Ele fala, tipo, xinga mesmo, parece que entra na cabeça dele, né? Aí ele fica Mateus, transtornado, né? Mensagem pra você, Matheus, aí, ó. Elias Manuel, cria do Grêmio, o Fogão adora. Aqui foi destaque junto com o Bitelo, na conquista do Brasileiro Sub-23 aspirantes em 2021. Porque mas no final ele não decolou. Além de Xerém, nós temos uma base secundária, que é o Grêmio, né? Por isso que trouxemos o Elias Manuel. Mas o protocolo, não é? O protocolo Molenbeek vai ser acionado, o Elias Manuel vai jogar na Europa. A gente faz o acordo, a gente manda o Elias Manuel pro Grêmio de volta e pega o Cristaldo ou então o Gustavo lá, o zagueiro, que a gente tá precisando de um. Beleza, falar em Grêmio, vamos falar sobre Juventude 0, Grêmio 2. Mortal. Acordou e vai brigar pelo título. O imortal. Foi no começo do jogo, né, que o goleiro faz aquela cagada, né? Cara, ó, eu vi o lance, eu não tinha visto o lance. Eu não achei nada, viu, cara? Ele Achou faz nada? assim, tal. Eu não achei que ele chegou e Que deu isso? Não acho que chegou e deu uma Que isso? Porra, não é possível. Eu também não achei. E se vocês verem as sombras, é sério, vejam as sombras do lance por detrás. Realmente, quando ele fala pro juiz que tava. Não que ele depois faz assim, mas quando você tá com o sol na cara, você não tem noção da distância que o cara tá na sua frente, às vezes, pô. Então, assim, ele vai fazer um movimento, às vezes, só para afastar e encostou. Aí o Kahneman desaba para trás. Para mim, aquilo ali também não foi nada. Para VAR chamar, botar na cal, porra, foda. Fora de jogo, né? Bola praticamente parada ali, reposição de goleiro, complicado. Mas... E ele não tava bravo nada, né? Se ele tivesse bravo, né? Se ele tivesse ali, né? Mas não, cara, ele tava com a bola na mão só. E eu acho que só deu pênalti, não deu nem cartão, viu? Pro goleiro. Né? Só deu pênalti. Porque, bom, se for para considerar como agressão, o VAR tem que amarelar, expulsar, qualquer coisa assim. Verdade. Deixa eu ver aqui, ó, antes que o Pedrinho fale. O Grêmio está em 12º com 15 pontos, empatado com Corinthians, Ceará e Botafogo. E o Juventude, né, está em 19º com 8 pontos. Está lá no ZR, lá ao lado do Santos. Juventude só ganha time carioca lá no Jacone, só disso. Só isso que o Juventude faz. A minha única coisa para falar desse jogo mesmo foi algo que o Fábio comentou no nosso grupo, né? Que o Nenê, ele é eterno, né? Eu acho que ele vai jogar até os 75 anos, provavelmente. Vai voltar pro Vasco ainda. Ele falou que só ia se aposentar quando ganhasse a Libertadores com o Vasco. Então, né? Acho que daqui uns 35 anos, quem sabe? Acho que só o Fábio é mais velho que ele, né? O Fábio é mais velho que ele, né? Acho que é. Só o Fábio. Caraca. E ele é o mais velho, jogador de linha mais velho e joga no Juventude, né, cara? Olha o nome do time. Estamos cheios de trocadilhos hoje, hein? Mirassol jogando de dia, tá? Cadê Juventude? Tá bom hoje, hein? Quinta série tá toda em peso. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês puseram aí a enquete dos gols? Não, ainda não. Não, ainda não. Ah, tá bom então. Tá bom. Próximo jogo. Eu tô vendo, eu quero ver o lance do Grêmio aqui. Eu quero ver. Eu tô revendo o lance do Grêmio. Porque eu tô achando que eu fiquei maluco. Pois é. Olhem as sombras. Aquela porrada no cara, porra. Não, olhem com a sombra. Olhem por detrás. Não é só a câmera de frente, não. Eu vi a câmera.
é de frente dele, né? Tá o goleiro assim, ele tá coisando o sol e ele faz assim Vejam na cara como dele. estão O as cara... sombras bem deitadas em direção a ele. Ele estava com o sol na cara ali. Não, Mas olha, porra, em eu vi a homenagem cena por ao... trás agora, ele dá uma porrada no cara. Então tá Por bom. trás do gol. Pode ter sido a sombra, mas ele deu uma porrada no cara, é pênalti. Não tem jeito. Em homenagem ao... Olha ali. Ó, Olha, eu não vou reclamar Olha lá, que meu time teve pênalti marcado ano passado do cara chutando a segunda bola dentro da área. Então eu não vou falar nada. A segunda bola. Foi, mas em foi, homenagem ao... Em homenagem ao Cezimbra aqui, gente. Porra, foi o um goleiro, bom o goleiro jogo do olha pra Grêmio. cara dele e faz assim, gente. Porra. Vocês estão sacanagem. Não, olha, pra mim, Foi um bom pra mim jogo foi do Grêmio? pênalti, tá? Foi pênalti. Pra mim foi claro que foi. pênalti. Só que aí eu tenho uma questão. Aí eu tenho uma questão que o Rodrigo e o Fábio falaram. Se o goleiro com a bola dominada dá uma cotovelada na cara do jogador, é expulso. É expulsão, gente. Claro, deveria mesmo. Foi Se foi agressão, isso né? que aconteceu, Não é expulsão. falta, É né? uma agressão. Eu acho que não foi Uma nem coisa é amarelo. falta, né? O cara tá com a bola, você vai tirar a bola dele, você erra a bola, você acerta o cara. Isso é uma coisa, falta. Outra coisa é agressão. Então, se foi cotovelada, é agressão. Ele tem que ser expulso, mano. Eu acho que sim. Eu acho que ele tinha que ter sido expulso. E para mim foi pênalti. Agora, independentemente disso, o Grêmio jogou bem. O Grêmio finalmente, eu vi o Grêmio jogar bem, sabe? No clássico regional, né? É mais Contra o absurdo Juventude. o Grêmio jogar bem do que esse pênalti aí, então. O Grêmio Pedrinho, jogou bem e o... Oi. só falando desse peixe, depois que ele vai, o juiz vai no VAR e aponta o centro de campo, o goleiro tira a luva, velho. Ele já estava esperando o cartão. Já estava esperando, né? Ele tá indo embora já. Então, Pois é. Mas o aí, Grêmio Pedro, joga fala do bem jogo. Ó, o Cezimbra até botou aqui que o Juventude escapou de uma boa mesmo também, realmente. Porra. Ele escapou de uma boa, sabe? Porque o Grêmio foi para cima, esse goleiro pegou, fez umas boas defesas. Agora, provavelmente vai vir um árbitro desses árbitros que comentam jogos, vai vir falar que não era para ser expulso, porque o pênalti já é demais, e blá, 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 blá. Ó, aqui a gente não tem papo na língua, não. Se foi agressão, é pênalti, é expulsão, e sem conversa. O Fábio e o Rodrigo acham que não foi nada, então segue o jogo. Das duas, uma. Ou você segue o jogo normal, ou era pênalti e expulsão. Simples assim. É isso aí. Próximo, senhores. Próximo, Flamengo 5, Fortaleza 0. Olha aí. Nossa. Pega esse último comentário do Cezimbra aí, por favor, Leonardo. Pego. Peraí. Isso vale. Ficou uma semana descansando na Sula, foi com as reservas. É só um comentário rápido. Isso não vale só para o Grêmio. Isso vale para todos os times do Brasileiro. O Botafogo jogou muito mal, mas no meio de semana o Botafogo joga uma finalíssima com um jogador a menos, pelo menos 70, 75 minutos. Depois faz uma viagem. É difícil, sabe? É difícil. Por isso que E o Juventude, ele não jogou nada? Não. Não, né? Não. Então também não. Então ficou na mesma. Mas o time do Grêmio é melhor que o Juventude, né? O que você ia falar, Fábio? Não, por isso que o resultado do Botafogo foi tão heróico, porque o time estava fisicamente esfacelado, né? Agora, pegando o comentário do Cezimbra, o próprio Felipe Luiz fala: um dia de descanso faz muita diferença. E o Flamengo descansa um dia mais que o Fortaleza. Eu não acho que a diferença entre esses dois times é esse 5-0. E nós estamos falando de dois times que hoje vocês viram lá os sorteios da Libertadores. Fortaleza tá lá, cara, na chave, no braço do Flamengo, certo? Vai que pega lá na semifinal, um ou outro. Então, assim, são times que foram classificados na Libertadores em segundo lugar no pote. A diferença entre eles não é essa toda, não. O Flamengo acho que ganharia esse jogo, mas não pela diferença que foi, tá?
Então, nós temos que repensar o calendário como um todo, porque nós estamos esfacelando os atletas, e vamos ver o que vai ser pós-mundial, porque vários clubes vão ficar só recuperando todo mundo, né? Então pode ser que a gente tenha um torneio daqui para frente completamente diferente, e com focos completamente diferentes. Vocês fizeram hoje sorteio de Libertadores e de Copa do Brasil. Vai ter, não ter, o Renato falou uma coisa muito sábia lá atrás, não dá para querer todos, você tem que ter um foco, tá? E dependendo do foco de alguns clubes, pode ser que sobre ali uma Copa para um Red Bull, para um Bahia, uma Copa do Brasil ali, ó, um torneio legal para você começar uma projeção. Eu acho só que o Fortaleza ele não vive um momento bom, né, cara? Né? Ele vem em queda. O ano passado ele fez um ótimo brasileiro. As Copas ele não foi bem. E esse ano ele vem já com um brasileiro péssimo, né, cara? Ele tá no rebaixamento, com 10 pontos, e entrou essa rodada, né, cara? O Flamengo é líder com 24. Na Libertadores, o grupo dele não foi tão forte, né? Ele ficou em segundo, mas ele se classificou, cara, foi bem estranho, porque ele perde o jogo do Racing, e se o Bucaramanga, eu acho, ele ganha o jogo, ele tira o Fortaleza, e eles perderam o jogo, né? Então, o momento ele não é bom, né? Tem que aproveitar agora, cara, né? Quem pegou ele na Copa do Brasil e na Libertadores, tem que aproveitar agora. Eu acho que o Vojvoda cai esse ano, cara. Eu acho que esse ano ele não passa, não, cara. Não, eu vi a notícia falando, o presidente lá falou que não vai demitir ele, vai contratar os jogadores, não vai tirar ele de jeito nenhum. E outra coisa, eles vão cair. Ele vai ter o tempo para preparar esse time para o que vem para o segundo semestre, e pode fazer um segundo braço de Libertadores espetacular. Não dá para saber. Mas é o pior desempenho do Vojvoda até agora. Acho que assim, se a gente ficar só narrando a questão do jogo, acho que todo mundo aqui viu os melhores momentos, até nossos espectadores aqui. Então, assim, eu acho que a grande diferença de você pegar o Flamengo, que passou um sufoco para classificar na Libertadores, para mim, um jogador símbolo disso chama-se Georgian de Arrascaeta. É outro jogador quando está um pouco mais descansado. A dinâmica de jogo que ele dá, a velocidade que ele tem na marcação. Então, assim, parecia um clone dele na quarta-feira, e domingo era um jogador que estava ligado no 220. Então, o primeiro tempo de jogo já é muito intenso. Tudo aquilo que a gente já falou, a blitz que o time faz, e as bolas entraram. Se chutou, aquele time que não chuta, começou a chutar. Teve gol até do Everton Araújo, pô, volantão, aqueles, né? Volantão as antigas. Belo gol, cara. Ele deu uma escorregada ali, aquela bola foi meio sem querer, viu? Mas chutou. O Luiz Araújo é um cara que chuta também, tenta, não tem vergonha de chutar lá na arquibancada, né? Faz 2 gols. Então é um time que, quando encontra essa intensidade e sai na frente, é muito difícil. Vai com moral também, depois do sufoco que passa, muita crítica, embarca para o Mundial com outro astral e fica rezando agora para não ter lesões na data FIFA, porque é jogador para tudo quanto é lado, com a polêmica que o Ener Valencia do Inter tem e o Plata, que está se falando até que médicos equatorianos foram na casa do cara fazer uma infiltração. Então, isso aí é complicado, um negócio desse, hein? Complicado. O Flamengo, ele só né, Fábio? O Duas Caras, igual São Paulo, né? É só que é o inverso. O Flamengo, ele prioriza o brasileiro e joga muito bem. O São Paulo, ele joga a Libertadores muito bem, né? Quando troca, o São Paulo não está jogando nada aqui no brasileiro, e o Flamengo, a Libertadores, aos trancos e barrancos ali, né, cara? As 2 últimas rodadas muito boas, né? A vitória do Palmeiras fora e uma goleada em casa. Sim. Agora com o Fortaleza, ele não marcou nada o Flamengo, né? O Fortaleza fez um jogo muito difícil com o Racing, né? No meio de semana, na Argentina, teve que correr muito atrás dos caras. Eles perderam o jogo.
E aí, quando vou jogar com o Flamengo, a marcação tava moleza. Muito frouxa, Moleza. né? Vocês viram aquele gol que o Léo Ortiz, eu acho, né? Ele vai com a bola. O primeiro gol. É o primeiro gol aquele? Então, ele vai o primeiro gol, o Léo. fazer a área e joga no pé do cara, o cara tá na área, né? Incrível. O Léo Ortiz Olha, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do Brasil. Para mim, ele é seleção brasileira. É um cara que facilmente jogaria no meio de campo. Facilmente. Né? Então, é um zagueiraço mesmo. Mas o primeiro gol, realmente, ele vem, vai, intermediária, e os jogadores dando espaço, aí ele bota o Arrascaeta na cara do gol, né? Agora, duas coisas aqui. Primeiro, aqui, um abraço para o universo pianístico, tá? E para o Rogério, que aí rolou uma dupla personalidade aí, tá? Pessoa. Rolou uma duplicidade aí, tá? Aí, que ele concorda, eu não sei com o que ele concorda, mas ele concorda. Agora, duas coisas do Felipe Luiz que eu acho uma coisa muito boa e uma coisa ruim. Primeiro, é o posicionamento do Arrascaeta, gente. O Arrascaeta tá jogando de atacante, sabe? Ele botou o Arrascaeta mais perto do gol. Porque o Arrascaeta, cara, não tem jeito. Se ele tiver chance de chutar, se ele não fizer o gol, vai ser uma jogada extremamente perigosa. O Arrascaeta, ele é um jogador, assim... Nos últimos anos, ele é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, não tem dúvida. Uma pena que um cara desse não é brasileiro, porque poderia ser aproveitado. É um jogadoraço, né? E não é à toa que ele é o artilheiro do campeonato, né? Porque ele tá sempre dentro da área, ou ele bota alguém na cara do gol, ou ele vai fazer o gol porque ele chuta muito bem. Aquilo que a gente já conversou em lives passadas, né? Ele chuta colocado, não tem muita força, mas a colocada que ele dá, bicho, ele tira do goleiro mesmo, e é um mérito total para o Felipe Luiz, né, nessa questão do posicionamento, tanto que você vê que o Arrascaeta e o Pedro não estão jogando, geralmente não estão jogando juntos, né? Porque aí complica um pouco essa questão desse posicionamento e tudo mais. E a outra coisa, agora é outra coisa do Felipe Luiz, e hoje a gente, galera, a gente vai esticar essa live mesmo, tô nem aí, vamos embora, né? A outra questão é a questão do Luiz Araújo. Eu acho um absurdo total e completo o Luiz Araújo não ser titular desse time. Ele bota... Aí a minha crítica é o seguinte, ele tira o Gerson do meio de campo, bota o Gerson na direita, sacrifica o Gerson tá estourando, né? No último jogo da Libertadores, nítido que ele jogou, ele estava no sacrifício, entendeu? E o Luiz Araújo, cara, é um dos melhores jogadores desse time do Flamengo desde o começo do ano. O que ele entrega é um absurdo, entendeu? Então, na minha opinião, o Luiz Araújo tinha que ser titular absoluto do Flamengo e bota o Gerson mais pro meio. Ah, mas vai tirar quem? De La Cruz? Não sei. Mas o Luiz Araújo, ele não pode ficar fora desse time do Flamengo. Verdade. Só o Fortaleza, que eu vejo uma coisa assim também, né? Falando um pouquinho do Fortaleza, que acho que tá tudo meio relacionado também, né? Tanto como o Fábio falou, como o Flamengo teve um dia de descanso também, ajuda. O Fortaleza teve um dia a menos e já, repetindo já acho que pela 8ª vez, mas o Fortaleza é um time com jogadores mais experientes, né? Principalmente a zona defensiva. Já são jogadores com 35 para mais anos, né, de idade. E eu acho que... Tinha um que eu tava engasgado aqui, viu? Que esse 5-0 lavou a alma. Tal de Deivinho. Eu tava aqui, ó. Mas pois eu acho que o Vojvoda, né? Ele chegou no teto, pelo menos com esses jogadores, né? Eu acho que já foi o ápice desses jogadores do Fortaleza, né? Eu acho que eles já performaram tudo que poderiam performar, né? Acho que já pela idade, não sei se eles já estão mais com aquela vontade também, né? De conquistar alguma coisa. Então, nem sei se a culpa é tanta do Vojvoda, né? Eu vi que na última derrota, se essa para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, ele nem deu entrevista, ele tá bem chateado lá e tudo mais, porque também não chega reforço, né, até o momento,
Eu acho que com esses jogadores fica complicado mesmo de conseguir performar. Quando consegue performar, não consegue dar sequência, né? Com bons jogos, consegue só atuar um jogo e pronto, né? Porque o físico também é muito exigido, né? Ainda mais nesse calendário. Isso. Inclusive porque o Fortaleza e os times do Nordeste em geral, mas o Fortaleza, as distâncias que ele tem que percorrer são gigantescas, né, gente? Realmente é muito complicado para eles. E aí ele sai da Argentina e vai direto para o Rio de Janeiro. Porque não dá para você sair da Argentina, ir para Fortaleza para voltar para o Rio de Janeiro, aí fica inviável, né? Então, acho que Fortaleza tem que pensar aí numa rapaziada mais jovem, né? Porque realmente o Fortaleza ele se prejudica muito, inevitavelmente, por conta do tamanho do Brasil, né? Só um adendo aqui, Copa do Nordeste é o único torneio que segue na pausa do Mundial, viu? Então esses times têm ainda encontros competitivos ao longo do mês. Ah, legal. Não sabia. Maravilha. Vamos lá. Próximo. Vai precisar falar de Corinthians e Vitória? Não, depois que você fez assim, Só uma 0 a 0 coisa, né? aí, não tem que falar Só não. uma coisa a gente tem que falar. Que sacanagem fizeram com o Ancelotti, hein? Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. A comida do camarote é Levou boa. o cara longe pra cacete. Não, ele saiu do aeroporto, deve ter direto, né? Ele pegou o aeroporto e Pô, foi ele direto. saiu- Ele saiu antes do jogo acabar. Ele Foi. saiu. Foi. O voo já tava marcado. Pô, pra ele. teve Inter e Fluminense, Porra, teve Cruzeiro e Palmeiras. não é? Cruzeiro e Palmeiras. Pô, Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras. gente, pelo amor de Com Deus. certeza, né, cara? Deu Como é que os 30 caras estavam minutos. aquele lá? Pô, Ele São pegou Paulo o presente. total. É. Ele tá me falando que ele foi ver o goleiro. Então, Não fui observar o goleiro. Pô, o tá goleiro sacanagem. já foi. O goleiro ele já convocou. Né? Goleiro dá pra ver no DVD, pô. Tem o Estevão lá no outro jogo, pelo amor de Exatamente. Deus. Acho que ele foi para São Paulo, ele queria conhecer a cidade, queria passear lá. Deve ser. Meu, vai pra cidade, não vai no jogo não, cara, sabe? E outra, ele foi observar, tipo, o terceiro goleiro que vai nem Pois é, ainda entrar tem isso. no treino. É verdade. Deu 30 minutos ali, ele pegou o presente que ele ganhou e foi embora, né? O Corinthians está em 11º junto com o Botafogo, o Ceará e o Grêmio com 15, e o Vitória está a um passo do inferno, não é do paraíso. 10 pontos junto com o Vasco e Fortaleza, o Fortaleza dentro do Zé. Matheus, Eu- o Depay voltou? Eu não Jogou. vi esse jogo. Ele é, Jogou? inclusive, Ele deu uma era meu porrada na capitão. cara do goleiro. Uma É. porrada na cara do goleiro lá com a bola. Mas eu quero falar uma Vai. coisa desse jogo rapidão. Ele chutou, né? Quero exaltar o Garro. O Garro, ele é um craque, na minha visão. Ele joga muita bola, viu? Acho que é um dos melhores 10 que tem aí no Brasil. Ele tá voltando de uma cirurgia, né, no joelho, ele estava lesionado. E ele tava, acho que é o terceiro, o segundo jogo dele. Mas, cara, é impressionante a qualidade que ele tem de armar jogo. Tem até com menos pena que na hora que intensidade. ele tá voltando, o Yuri Alberto tá lesionado, né? Que pena, né? Até com menos intensidade, mas ele consegue achar uns passes assim que é incrível, de camisa 10 mesmo, né? E Matheus, eu qual o espero. nome dele, Matheus? Qual o É nome dele? Rodrigo Garro. É nome de Rodrigo craque, Garro. cara. Aí é nome de craque, é isso aí. Vamos continuar. Mas eu torço muito para que essa crise no Corinthians piore, né? O Botafogo precisando ali de um 10 para revezar com o Savarino, até quem sabe jogar junto, né? Porque ele deu entrevista falando, né, que obviamente atrapalha essa situação do Corinthians e tudo mais, desanima. Ele falou que não quer brigar para rebaixar, ele quer brigar lá em cima, brigar para ser campeão, né? Então tem vários times aí que pagam em dia, entendeu? Gente, Que vão brigar lá a em gente cima. não ia falar, a gente que falou que não ia falar do jogo, né? E não estamos falando do jogo literalmente, mas só para finalizar, gente, tentaram dar um golpe no Corinthians. Prenderam presidente. Não sei se foi no elevador, se foi numa sala. No escritório, Foi no escritório, gente. Foi ridículo, né, Futebol brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Próximo jogo aí.
Ceará 1, Ceará 0, Atlético Mineiro 1, que pra mim foi o gol da rodada. Golaço do Rony. Foi um golaço do Rony. É. Antes de vocês comentarem aí, ó, deixa eu ver aqui. O Ceará que tava subindo, né? Ele tava bem, tava lá em cima. Ele, se não me engano, a rodada passada ele empatou ou perdeu, né? Na passada ele ganhou. Ele ganhou? Na passada ele ganhou. Mas ele tava lá em cima, né, cara? E agora ele caiu, ele tá em 10º. Ele caiu 4 colocações. Com 15 igual o Botafogo, Corinthians e o Grêmio. E o Galo que tava lá embaixo, né? Ele chegou ali agora com 17 em 8º, junto com o Valente Mirassol. O Rodrigo, se o Ceará ganha esse jogo, ele ia para 18 pontos, ficava em 6º lugar, com um jogo a fazer ainda, com um jogo a menos. Porque agora ele tem o mesmo número de pontos do Botafogo, né? Os dois vão fazer o jogo que falta na quarta-feira. O time que ganhar vai para a 6ª colocação, entra no G6 e embola o G6, né? Porque ficaria 6 pontos do Flamengo, a 5 do Bragantino e do Cruzeiro, e a 4 do Palmeiras, que até 2, 3 rodadas já era o campeão. Isso mesmo. Era impossível de chegar no Palmeiras, se lembra? Palmeiras, meu Deus, acabou o campeonato. Gente, calma, ninguém ganha de véspera. Ninguém ganha 10ª rodada, né, pô? Esse jogo é no Rio ou é em Fortaleza? No Rio. No Rio de Janeiro. Estarei lá, o setor mandante estará lá. Quero ser ouvido lá, louco, hein? Louco, com a camisa do... Pode deixar. Agora, só comentando rapidamente do jogo, é uma pena, porque as torcidas do Nordeste, Sport, o próprio Ceará que está bem, 50 mil pessoas no estádio. Tá? Estava para falar isso também. Cheio, muito bom. A torcida do Sport, o Sport está com 3 pontos e a torcida está lá, sabe? É uma pena que o esporte, enfim, mas as torcidas do Nordeste, geralmente, elas comparecem em massa, né? E acabou que o Galo fez um jogo bem movimentado, muito corrido, né? E o Rony mete o golaço. O Hulk deu a bola na trave, na travessão. A bola na trave do Hulk quase derrubou a trave. Foi mesmo. Foi. Esse gol do Galo foi meio achado, assim, né? O jogo não tava amassando nada, né, cara? Mas ele acertou um golaço, né, cara? Fora da área ali. Do Rony, né? Quem diria que seria o Rony que faria esse gol? O que vale a bola Rony. Rony rústico. Vamos lá, Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Olha aí, o gol mais rápido do campeonato até agora. Em 5 minutos tava 2-0 já. 2-0. Tava decidido o jogo. Eu tava eu tava cagando. Tá cagando. Aí ela já tá 2-0, porra. Eu falei, porra, eu tô no banheiro, porra. Daqui a pouco eu vou. Acabou de começar o jogo, porra. Sensacional, porque eles estavam, antes de começar o jogo passou no Amazon Prime, né? E o jogo eles estavam falando, é o último jogo aqui do Estevão, ou Escrivão do Palmeiras, né? O Estevão. E ele começou aqui no Cruzeiro, né? Então, depois do Cruzeiro, ele foi para lá, para o Palmeiras. Então, tem uma despedida dele dos dois times aqui. E tal, aquele negócio de festa. Quando começa o jogo, é uma blitz do Cruzeiro, 2-0. Aí o Abel já sai de lá, louco da vida, já fica reclamando lá com o juiz e pau. Ficou aquela reclamação ali toda, aquele negócio maluco. Aí, quando acaba o intervalo, ele vai, atropela um câmera lá e tal. Meu, aquela maluquice toda, né, cara? Então, acho que foi merecido, viu, cara? O Cruzeiro, ele jogou melhor mesmo. Mereceu mesmo a vitória. A despedida, não esqueça, o Cuiabá Man. Cuiabá Man. Sabe quem é o Cuiabá Man? O que é isso? O Cuiabano? Não, é o Estevão. É o Estevão. É porque fizeram um bonequinho de super-herói com a cabeça do Estevão e o símbolo do Cuiabá. Porque se você pegar os números do Estevão, ele não fez gol no Flamengo, ele não fez gol no São Paulo, nem assistência negou. Nem no Botafogo, nem no Corinthians. Não pegou o time grande. Só no Cuiabá.
Só o Cuiabá. Aí ele não fez gol agora contra o Cruzeiro, mas contra o poderosíssimo Sport Crystal, ele meteu 2 gols. Isso num jogo de 6, né? Ele fez 2 no jogo de 6 gols. Não é que ele fez os 2 gols do Palmeiras, não. Né? Mas esse jogo aí, realmente, esse Cruzeiro, viu? Eu tô começando a começar a abrir o olho com ele, né? Porque o Leonardo Jardim, né? O técnico, ele é um técnico muito bom, fez ótimos trabalhos na Europa. E, cara, parece que ele encaixou esse time do Cruzeiro, né? Ele tá sabendo usar as peças ali. O Caio Jorge deslanchou de fazer gol, né? Com um 10 ali, como o Matheus Pereira também, que tem muita qualidade, né? Ótimos laterais, a zaga muito boa com o Fabrício Bruno também. E tem o Gabigol no banco, né? E eu acho que ele tá sabendo usar muito bem o Gabigol ali. O Gabigol não tá como um centravantezão ali. Principalmente quando tá o Gabigol e o Caio Jorge, parece que o Gabigol ele faz um segundo atacante, né? Muito interessante mesmo, né? Tô gostando muito desse Cruzeiro aí. Fala Caio Jorge, eu lembro do Arthur Jorge, toda vez, cara. Fala aí, Fábio. Não, desse jogo eu tava vendo o Flamengo, então eu só fiquei comemorando o placar. Só ia E eu comentar. tava vendo na Alexa ali, um Flamengo, 2 Flamengo, 3 Flamengo. Falei, caramba, O Alex tá mostrando, pois é. tava mostrando. Só ia comentar. E, Rogério, sim, o Jefinho machucou o joelho, tá? Ele tá machucado, sim, é isso mesmo. Mas o que eu ia comentar. O Jefinho é uma pena, é uma pena. Pois é. É uma pena, mas enfim. Mas o que eu ia comentar sobre o Palmeiras é a dificuldade que o Palmeiras tem em jogo grande, né? É impressionante. É impressionante. O último jogo grande que o Palmeiras ganhou foi em 2023 contra o Botafogo, aquele 4-3, onde foi a derrocada total e completa do Botafogo, né? Vamos ser sinceros, onde teve aquela confusão de arbitragem, mas o ponto não é esse, né? Mas o ponto é que parece que o Palmeiras, mesmo com um grande time, mesmo com um grande elenco, ele fica muito dependente de um jogador só. E naquele 2023, os últimos 5, 6 jogos, o Endrick chama a responsabilidade, sabe? E decide para o Palmeiras. E agora o Palmeiras, mesmo com um belíssimo elenco, cheio de peças, ou é o Cuiabá Man, ou não é ninguém. Eu não consigo entender isso, sabe? E outra, o Abel, ele não tropeça no jornalista. Para quem gosta de futebol americano, ele tenta dar um tackle. Tá? Ele tenta dar um tackle no jornalista. É inacreditável o tanto que é um mala esse Abel. Um grande técnico, mas é um mala. Ele é mal educado, né, cara? É um puta cara mal educado. Impressionante. O Palmeiras faz uns 3 anos que ele joga muito mal com os grandes mesmo. Quando é jogo grande, um time grande, você pode ver. As finais que ele ganhou contra o Santos e contra o Flamengo, ele não jogou melhor, cara. Ele não jogou melhor que o Santos e o Flamengo. O Santos, hein? O Santos é que nem time bom tinha. Um 0x0 chato, né? Aquele jogo chato pra caramba, né? O cara consegue o gol no finzinho, né? E o Palmeiras ele sempre atropela os mais fracos, né? Quando o time não joga bem. Mas quando ele pega o G6 ali e tal, aí ele sente. Tanto que o único time que ele ganhou aqui no G6 esse ano foi o Red Bull. E eu não vi o jogo, mas falaram que o jogo foi pau a pau. O jogo foi. Dava 1x0, né? Ele ganhou do Vasco com o Vasco entregando. Foi. Não foi no ano passado, a mesma coisa. O Palmeiras vai passar em primeiro no Mundial. O Palmeiras não vai nem se classificar. Vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Esse time do Amanhã não aguenta nada. Acho que foi na última ou na penúltima live que a gente com o Fábio estava até comentando isso, né? Que o Palmeiras ganha os campeonatos ganhando, não tropeçando, ele ganha de todos os pequenos. Todos os pequenos. E no ponto corrido, né? Faz diferença isso. Faz diferença, exatamente. É por isso que ele não está ganhando mais a Libertadores, né?
que chegam os grandes lá e batem ele, né? Pois é. O Palmeiras é o quarto com 22 pontos. O Cruzeiro é o segundo com 23. E o último jogo da rodada foi o Inter 0, Fluminense 2. Olha aí, lá no Beira-Rio. Olha, só digo uma coisa. Internacional. O Rodrigo Boa, né? zicou o Inter, hein, Rodrigo? Não é Por quê? possível, cara. Porque você falou que o Inter ia ser campeão. Verdade. Inacreditável, cara. O Não, Inter parou, eu não tenho, joga ó, eu mais. tenho. Olha só, vamos lá. Eu tenho aquela planilha aqui. Cadê, porra? Os favoritos, né? Os favoritos. Os favoritos, Deixa eu é. ver quem Tá lá. botou aqui, ó. O Inter está lá. Pro Rodrigo, o Inter é o campeão. É aí, ó. Eu lembro, não esqueço. A zica foi tão grande que o Inter foi bem nas Copas, né? Ele passou em primeiro na Liberta, tudo. Aí ele pega a Liberta, ele pega o Flamengo, contra o Brasil, pega o Fluminense. Porra, Não, ele na tá Liberta fora. ele foi segundo. A Liberta ele foi segundo. O Atlético Nacional foi o primeiro, eu acho. Não, foi Não, o então Inter Não, foi ele foi primeiro. Vai pegar o É, Flamengo. ele passou em primeiro. É. Ele ganhou do Bahia e se as Ah, Vai pegar o Flamengo. verdade. O Atlético Foi o Flamengo. Nacional foi em segundo, Verdade, que vai verdade. jogar com o São Paulo. Se Verdade, o Inter verdade. ficasse em segundo, ia ser São Paulo e Inter. É, Bom, inclusive, que fica assim, então, né? Que se o Fluminense foi lá e fez 2, né? Vamos ver se vai ser assim na Libertadores também. inclusive Ele recebeu 2 goleadas de time carioca, hein? pois é. Só falando do jogo, o Fluminense fez 1-0 e no melhor momento do Inter, quando o Inter estava indo para cima, que a gente achou que o Inter ia empatar a qualquer momento, o Fluminense vai lá e faz o segundo gol. Com um E frangaço. acaba ganhando de 2-0 fora de casa. Foi o Com frango, um né? frangaço. Um frangaço. E Leonardo, avisa pro Cezimbra aí que eu não sei do que ele tá falando, não, viu? Isso Não aqui? faço nem ideia do que ele tá falando. Não, pra cima. Pra cima? E Isso aqui? é bom. Eu nem sei do que ele tá falando. Não, nem lembro. Esse jogo aí, quem matou, na verdade, foi o show que teve. A verdade é essa. Nem né? lembro. Foi Jogamos isso. o quê? Em São Januário? Não, São Januário nem lembro a gente jogando em São Januário. São Januário. Agora, esse goleiro do Inter aí que tomou o frango, ele é bom goleiro, ele, né? Mas onde tá o Rocher? Ele foi vendido, então, Fraturou né? a mão. Ele fraturou a mão. Ele machucou a mão. Tá machucado, é. Eu vi que Contra ele o Flamengo. subiu, pô. Marca goleiro. Foi na primeira rodada, né? Foi. Na primeira rodada? Puta. Foi que nem o reserva do Botafogo, que foi jogar o jogo aqui com o Capital, aí se fudeu. Já tá, Mas tá pode aí. olhar aí nos jogos das seleções que ele deve estar lá, porque machuca aqui, não tem condição, na seleção joga. O Fluminense, ele é o quinto com 20 pontos e o Inter, 14º com 11 pontos. Para mim, a campanha do Fluminense é bem surpreendente, viu? O Renato tá mesmo? fazendo Isso um que eu ia trabalho falar. muito legal. Muito Então, legal. olha só. Desestimado Renato Gaúcho. É. O pessoal fala mal dele. Eu gosto dele, cara. É como técnico, né? Teve uma hora que, eu gosto que dele, sim. ele se cobriu todo ali, botou capuz ali. Rapaz, iglu. Tava Frio pra caramba lá tava, né, cara? Frio pra caramba. E ele, nos jogos da Sul-Americana, ele nem vai. Ele falou pros caras, se vocês quiserem ir, vão aí, ó. Vai aí. A Sul-Americana eu não quero. Os caras vão e ganham. Sem técnico, nada. Mas o Renato levou muita porrada dessa questão de sair do brasileiro e priorizar o mata-mata. Então, pode ser que agora ele inverteu. Falar, já que é a Sul-Americana, vai alguém, eu vou. E olha o time onde é que tá em quinto, cara. Pois é. Foi desde o Grêmio, né? E se classificou em primeiro, né? Se classificou em primeiro na Sul-Americana. Foi primeiro. Então, olha só, para gente finalizar, vai ter o jogo Botafogo e Ceará agora, né? Pela 10ª rodada, que não teve. Quarta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. E a 12ª rodada vão ter alguns jogos, no dia 12/6. Tá o Dia dos Namorados. Olha aí. Red Bull, Bragantino e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco, Atlético Mineiro e Inter. E aí para. Aí vai os outros times que são os que estão no Mundial. Não vamos jogar. Beleza? Aí depois só volta. Será que o Mundial. Será que tinha necessidade dessa rodada? Pois é.
Vai entender. Pra não ficar sem, né? Deve ser isso para jogar, né? E não só isso, tem cota de televisão e o cara tem a programação para botar jogo, né? Pode Então, ser. Vamos ver, gente. Valeu demais. A gente volta. Não vamos fazer nem a eleição do gol mais bonito? Já vamos O direto? gol é bonito. Vamos ver o que o pessoal. Gol, né? Vocês votaram lá? Você colocou Vocês votaram aí? lá na enquete? Eu votei. Não. Eu vou- um adendozinho Você fez de Tem a enquete De lá, um pô. minuto Vai lá aqui, ó. tá lá, tá na enquete eu aí. assisti Los Angeles FC e Ah, América, sim. o play-in do Mundial, tá? Primeiro, os uniformes dos times lindos, um dos uniformes mais lindos que eu já vi. O preto e dourado dos Los Angeles é bacaníssimo e o do América é aquele amarelo que não é esse amarelo morto do Mirassol. É um amarelo bonito. Bom jogo, animado, a bola do torneio é bonita pra caramba em campo. Um clima bacaníssimo de estádio, batucada, e o América sai na frente, tem a empate no finalzinho do jogo, e na prorrogação, Los Angeles vira para 2-1, um time perigosíssimo do grupo do Flamengo, que tem Lohri, ex-goleiro da seleção francesa, e Giroud como centroavante, tá? E mais dois caras que me impressionaram muito, o Buanga, que é um ponta do Los Angeles, que é exatamente o que o Flamengo falou que quer contratar, que é um cara forte, driblador de ponta, e o Brian Rodrigues, que foi cogitado pelo Corinthians, mas problemas de uma denúncia de violência sexual não veio, que é um cracaço de bola também, jogador do América. O Giroud, que é o atacante mais lindo do mundo, né? Eu acho que é junto com o Ceará, com o atacante ali do Ceará, que é do Corinthians. Pedro Raul, isso mesmo. Eles se parecem até e tal. Eles são lindos os dois. Me lembrou Zé Love agora. Zé Love, eu lembrei agora. Zé Love. Só para finalizar aqui, o pessoal acha, a gente ainda está no imaginário de que o Brasil vai chegar, os clubes brasileiros vão chegar e, nossa, vão ter que pegar os clubes da Europa, vai ser complicado. Gente, não é só os clubes da Europa não, viu? Esse Mundial vai ser muito complicado e a gente vai entrar numa realidade que eu tô com medo dessa realidade, que ela vai bater na nossa porta, viu? Eu também. Verdade, né, cara? Isso é verdade mesmo. Até os times americanos, né, cara? Que tem time muito da MLS estrangeiro lá, cara. Né? Então, bravo, cara. Vai ser bravo a coisa. Se você vê, o Almada e o Savarino vieram da MLS. Luiz Araújo também. Luiz Araújo. Elias Manuel. Elias Manuel é cria do Grêmio, é isso aí, é com Cezimbra aí. Ó, meu voto do gol mais bonito da rodada, Michael, cruzamento do Varela no pé do Michael e aquela bola entrando no travessão. Tá votado. O meu foi do Rony. Também concordo. Meu foi do Eu Rony. votei também no Michael. Golaço. Golaço. Eu não votei, mas do Rony. Eu votei no Isidro Pita, o Viking lá do. Foi um golaço também. Red Ô, Bull. Rodrigo, Belo gol também, Você não pode votar no dele, você tem que desempatar, velho. Ficou 2-2 aqui. Não, mas tem mais. Vocês votaram na enquete? Pô, tem que votar na enquete. Mas a enquete Sim. tá lá. Eu votei na enquete. Eu vou encerrar a enquete no aqui. YouTube. Eu não consigo. A enquete foi encerrada com Everton Araújo ganhando a enquete. O Everton Araújo, vocês votaram no gol sem querer, não acredito. Ele escorregou. Um belo gol do Everton, pô. Maravilha, gente. Então é isso aí, ó. Ó, Vamos ver. Cezimbra, A próxima live, então, só para finalizando. lembrar, vai ser no canal de esportes, beleza? Não vai ser mais aqui Quem no canal ganhou? do cinema. Quem ganhou a enquete? O Everton. O Everton Everton Araújo do Que Flamengo. não foi votado por Araújo. nós, olha aí. Nós estamos igual o prêmio da Globo. Os caras, a galera vota em um, a gente dá para o outro. Esse Leonardo, esse último comentário do Cezimbra aí, se acontecer isso, gente, não se surpreendam, hein? Não surpreendo. Normal. Ué, Não mas é pra eu ter tô crise, pichar normal. puro, nada disso. Nada disso. É normal mesmo. Então, Nada Lincoln, disso. eu criei um canal, vou ser divulgado depois, um canal só para o esporte, tá? Pra gente fazer as lives de esporte, jogar tudo de esporte lá. Aqui vai voltar só ser cinema mesmo, beleza? Agora, Uma dica aí, ó. Eu queria fazer a live após o jogo do Botafogo dessa semana. Queria fazer a Vocês live querem fazer? Pode a fazer, data pô. FIFA. A data FIFA, vamos falar do Ancelotti, tudo. Do É quinta-feira o jogo do Brasil? Quinta-feira o Não jogo do sei. Brasil, 8 horas. Bora fazer então. E Bora. queria fazer também da Liga das Nações
de vôlei que o Pedrinho vai e das finais da NBA. Beleza. Tá, dica E aí, tudo agora vai E ser da no Kings League. E tudo agora vai Kings ser. League. O Matheus Mateusão é faz. Kings League. Isso. Aí, ó. Não, tem que botar isso em tela inteira para encerrar ele com o Neymar ali. Ó, galera, o pessoal que tá aí, vendo a gente, só relembrando aqui, Mostra aí, canal novo. Põe aí. Bota aí, Matheus. Mostra aí, Matheus. Mostra aí. Canal novo, tá? A gente vai divulgar. Última live nesse canal novo, Jurassic Sports ou algo do tipo. Ai, caramba. É isso aí, gente. Então, quarta-feira, então, se tiver live mesmo do jogo Botafogo, vai ser no novo canal. Beleza? Joia. Então é isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Falou, moçada. Valeu. Até.